Olá pessoal, boa tarde. Sou Daniel, estagiário do nono semestre do curso de Psicologia e hoje estou aqui no stand da FAI na FERNAC com a psicóloga e coordenadora da Clínica Escola de Psicologia, o Ilma, e vamos trazer um bate-papo com vocês para falar sobre um tema extremamente importante, que é a saúde mental. O Ilma, a gente está no mês do Setembro Amarelo, um mês que chama a atenção, né, para falar sobre a valorização da vida, sobre o que a gente entende como algo que deveria ser mais recorrente, mas que esse mês traz justamente essa atenção. Então, por que que a gente tem essa atenção agora, né? E por que que não é algo mais abrangente, se é algo tão importante? O que é que você, enquanto psicóloga e coordenadora, entende com isso? Boa tarde, eu me chamo Ilma Almeida, eu sou coordenadora da Clínica Escola de Psicologia e também supervisora local. É uma pergunta muito relevante, Daniel, que você acabou de fazer, porque, particularmente, eu penso que é um tema importante para a gente falar de janeiro a janeiro, e não apenas nesse mês de setembro. É claro que escolhe-se esse mês para dar uma ênfase maior, mas eu prefiro continuar falando dessa importância da saúde mental todos os meses. Todos os meses eu entendo que é uma importância muito grande você conscientizar a população em geral sobre a necessidade desse cuidado com a saúde. A gente vive em uma geração que está sempre muito preocupada com a saúde do corpo, né? Academias lotadas, todo mundo procurando, de certa forma, alimentar mais corretamente, né? A busca do corpo perfeito, a gente percebe isso de uma forma exorbitante, está muito grande esse cuidado até, né? Foge até, de certa forma, do que é próximo do comum. Mas eu penso que a gente negligencia a saúde mental. Eu costumo pensar que, como não é uma coisa muito externo, visível, como se eu tenho alguma coisa, algum adoecimento que possa perceber, como quebrou um braço, machucou uma perna, a gente procura rapidinho, né? Se eu adoeço, alguma patologia, enfim, alguma doença, a gente corre rapidinho. Mas se essa perturbação é interna, o outro ainda não percebe, a gente tenta mascarar. E de certa forma a gente não corre, a gente negligencia porque a gente acha que vai passar. Isso passa, eu vou ficar bem, não precisa o outro saber. E também tem um preconceito, né? De que se eu falar, se eu me expor, eu vou ser fraca, né? Eu vou ser... Como que o outro vai pensar de mim? Verdade. Então a gente tem ainda essa barreira muito grande. E aí, embora se dá essa ênfase nesse mês, o que de certa forma estudos têm mostrado que é um perigo, de certa forma, a forma como muitas vezes é abordado. E a gente precisa ter sensibilidade e esse cuidado de uma forma, como você diz, muito mais ampla, né? Mas enfim, eu penso dessa forma. É interessante a gente pensar, né, como você mesmo trouxe, como tudo isso é não bem visto, né, socialmente falando, como a saúde mental ela é desvalorizada e negligenciada, e como muitos ainda interpretam como uma forma ruim, né, como um adoecimento mental ele pode ser visto de uma forma muito pejorativa, né, como ser visto como alguém fraco, como alguém que não consegue passar por aquela situação sem o sofrimento. Então, a gente ainda percebe socialmente como isso pode ser visto de uma forma ruim, e acredito que parte da não procura parte justamente daí, né? Então a gente não procura por um julgamento e acaba que esse adoecimento cresce com a gente. Eu queria saber de você se existe um público que é mais afetado ou não, que tem uma procura maior ou não, quando se fala sobre a procura sobre a saúde mental, né? Como que funciona o autocuidado em relação à saúde mental. A gente tem um grupo muito vulnerável, né? A gente fala daquelas pessoas que lamentavelmente sofrem preconceito, e a gente sabe que é um público bem afetado que tem nos procurado. Crianças também em situação de vulnerabilidade, né? A questão econômica também é muito afetada.
Mas ainda há uma preocupação, Daniel, que eu percebo, eu vou falar como a microrregião aqui de Irecê, porque a gente percebe que é muito limitado esse atendimento, né? Hoje a gente vê que o crescente número com poucos profissionais da área atuando, né? Nesse sentido, hoje eu vejo que a FAI, ela conseguiu, de certa forma, ampliar um pouquinho esse atendimento a esse público. De que forma, né? Com a parceria, com a ampliação da Clínica Escola de Psicologia, que ela é vinculada à FAI, onde a gente conseguiu, de certa forma, atender essa comunidade. E hoje, a gente tem sim uma lista de espera, mas a gente tem conseguido fazer realmente um tratamento, onde essa população ela é acompanhada semanalmente, e não uma vez mensal ou quinzenalmente, mas semanalmente ela é acompanhada. Então a gente tem, graças a Deus, conseguido com que esse tratamento realmente ocorra e a pessoa consiga receber alta, né? Então tem sido um trabalho muito importante que a gente tem feito na comunidade. Na comunidade de Irecê e também da microrregião, porque a gente também tem recebido as pessoas da microrregião e a gente também tem acolhido esse público. E a gente atende ali tanto crianças, a gente está falando de vulnerabilidade, a gente atende crianças, a gente atende adolescentes, a gente atende jovens e a gente também tem atendido adultos. Então, qualquer público nós temos atendido ali. Além disso, nós temos trabalho de extensão que funciona também na Clínica Escola, que a gente vai atender alguns públicos como os agentes de endemias, né? E a gente também tem um projeto Esperançar, que a gente acolhe aqueles homens que estão cumprindo medida protetiva. Então, um dos requisitos é participar desses grupo reflexivo. Então, a gente atende esse público aqui. Eu acho que você até pode também especificar como participante também desse grupo, né, que a gente percebe que tem tido resultados, né, e é muito bom a gente perceber o quanto isso pode ser ampliado, né, levando em consideração que hoje a gente tem, acredito que umas 3 instituições que acolhem, só que a gente tem uma população muito grande e é como se fosse insuficiente. Eu acho que a FAI ela chegou no momento oportuno da gente também poder conseguir, de certa forma, assistir a comunidade de Irecê, esse público que nos procura. Sim. É interessante quando você fala, né, sobre a procura e o tipo de pessoa, né, que procura a clínica escola. Eu, como estagiário da clínica, quando tenho o primeiro contato com o paciente, no próprio processo de triagem, a gente recebe muito feedback, né, do porquê que procurar a clínica escola, né? Então, muitas pessoas que não têm condições, né, de enfrentar financeiramente um tratamento psicológico, então eles procuram a clínica nesse segmento mais em relação à questão financeira, um tratamento contínuo, né, semanalmente falando. Então, essas pessoas procuram a clínica justamente por ter essa segurança, né, no tratamento e na continuidade dele. Sobre o projeto Esperançar, um projeto, como você trouxe, né, com homens que estão cumprindo medidas protetivas, é um projeto que me encantou muito, né? O primeiro contato falar sobre conceitos como masculinidade, sobre como o homem se vê na sociedade, como o homem enfrenta essas emoções e como tudo isso perpassa na vivência dele, como isso pode estar impactando, né? Então, são grupos que convoca esse homem a se colocar, né, enquanto homem nessa sociedade e como ele tem percebido, né, a forma como ele tem atuado ali com ele mesmo, com seus filhos, com as pessoas com quais ele se convive, né, e a pessoa também a qual ele está ali uma dinâmica como uma medida protetiva. Então são extensões que potencializam, né, o quão importante a clínica tem sido, quão importante esse trabalho, né, tem sido feito. E eu gostaria de saber se, para além, né, do Esperançar, os atendimentos, existe mais alguma coisa que a clínica ainda
atua ou pretende atuar? A gente está criando alguns grupos de extensão para acolher justamente, para tentar, de certa forma, como o atendimento ele é individual, quando se atende de forma de grupo, a gente consegue atender mais pessoas. É claro que essas pessoas têm que estar também abertas e de certa forma, aceitar trabalhar com um grupo maior, né? Que seja algo em comum a todas, né? E que possam ali fomentar uma discussão que uma possa ser suporte e ajudar a outra. Além disso, desse atendimento individual, desse atendimento ao público, o papel da clínica primordial também é essa formação, né? Desse aluno que está chegando no 9º e 10º período do curso de psicologia. A clínica prepara esse aluno para o mercado de trabalho. Ali é o primeiro contato dele com o paciente, com o desenvolvimento dele, de certa forma, como profissional. Porque academicamente ele já conseguiu desenvolver toda a teoria, tudo o que ele precisava para atuar, né? Ele passou 4 anos na clínica, ou na faculdade, aprendendo essa teoria, né? E agora é a hora dele colocar tudo isso em prática. Ali ele é preparado, ele já chega capacitado, mas de certa forma ele é acompanhado, preparado ainda mais para atuar com esse público, né? Para atuar com esse atendimento individual e grupal. Então eu acho muito importante a forma que ele chega, que vocês chegam e os nossos alunos chegam, e a forma que ele sai, literalmente pronto para o mercado de trabalho, né? Então é muito gratificante a gente perceber esse crescimento desse aluno que chega e como ele sai para atuar, né, com ética, com responsabilidade, preparado para lidar com o outro, né, com essa empatia que eles desenvolvem ali, todo acompanhado, né? Vocês sabem que vocês recebem essa preparação, essa supervisão de forma individual, na demanda que cada um traz, para desenvolver melhor ainda. Então, esse é o trabalho primordial na clínica, preparar esse público. E, de certa forma, uma contrapartida. À medida que vocês se preparam, né, vocês também já estão, de certa forma, fornecendo esse trabalho que vocês fazem para essa comunidade que chega, que precisa desse atendimento, né? Então, é muito bom ver esse movimento ali na clínica, que a gente sabe que envolve o ensino, envolve pesquisa e envolve também a extensão. E aí, ver esse laboratório ali no dia a dia é muito bom. De fato, o estar na clínica, né, enquanto estagiário, para mim, me proporciona momentos de muito aprendizado, né? Eu vejo que hoje, o momento que eu estou na clínica é um momento que parece que faz mais sentido ainda a escolha pelo curso, né, de psicologia, quando a gente pensa lá no início, né, o que nos fez escolher o curso, o que nos motivou a continuar dentro do curso, e esse primeiro contato com o paciente, os momentos de supervisão, a troca que a gente tem um com o outro ali no momento de supervisão também, valida ainda mais, né, o porquê da escolha da profissão. Então, de fato, é uma profissão muito bonita, que quando a gente fala sobre qual o papel do psicólogo ali, né? Qual é o meu dever enquanto profissional, quando a gente fala sobre saúde mental, sobre acompanhamento integral, sobre levar o atendimento a pessoas com vulnerabilidade, pessoas que necessitam de um acolhimento. A gente fala sobre Setembro Amarelo e também a gente fala sobre como essas pessoas não têm acesso, né, a esse tipo de acolhimento, escuta, e a clínica proporciona isso. Para mim é algo que me deixa muito feliz e contente, né? Quando você falou mais lá no início, né, voltando um pouquinho sobre a questão do autocuidado, que existe esse preconceito, né, sobre a procura, existe uma atenção maior sobre a saúde do corpo, aquela que é vista, não deixando, né, de valorizar. Realmente a gente precisa se dedicar, precisa ter mais atenção e um cuidado sobre a gente de forma geral, mas ainda assim a saúde mental de uma forma mais ampla, ela é pouco
difundida. Eu vejo que no período da pandemia, né, a saúde mental ela tem uma ênfase, né, e a partir dali ela teve um crescimento, mas ainda assim eu percebo que ainda ela é vista de uma forma pejorativa. A gente vê como, por exemplo, o Ministério da Educação e da Saúde publicaram recentemente que o CAPES não é lugar para louco. Então, existe esse tipo de comentário, né? Então, eu gostaria de ouvir de você, de onde é que ele vem e o porquê que a gente deve, né, retirar a psicologia ou a saúde mental desse lugar. É muito importante você ter pontuado isso, Daniel, porque não é a ideia de você negligenciar a sua saúde física, né? A sua saúde, porque assim, o equilíbrio, a gente fala sempre da questão de um equilíbrio, né? Então, o corpo, ele não dissocia desse pensamento, dessa alma. Então, se a mente sofre, o corpo sofre. Se o corpo sofre, a mente sofre. Então, eu penso que não dissocia, nós somos sujeitos holísticos, né? Então, assim, tudo precisa caminhar em harmonia, em equilíbrio, né? Então, achei interessante quando você pontuou que não podemos negligenciar também a saúde física, né? Precisa cuidar de um, mas também devemos cuidar também dessa saúde mental. Eu penso que a gente precisa, sim, desmistificar isso, né? Psicologia é para louco, o CAPS é para louco, né? Eu penso que se eu e você temos emoções, né, nós precisamos de cuidado, né? Porque, de certa forma, em algum momento, a gente bagunça as nossas emoções. Nem sempre, nem todo dia, nós acordamos, nossa, que dia maravilhoso, que flor maravilhosa, que café maravilhoso, né? Tem dias que você não acorda tão bem por uma sequência de situações mesmo que você não conseguiu administrar. E tudo bem, nós somos seres humanos, nós adoecemos também emocionalmente. E que se temos emoções e sentimentos, de certa forma, nós precisamos equilibrar isso. E quando você não consegue, para onde você vai? Aí a importância de você procurar uma pessoa que pode ser o seu suporte. O amigo é importante, a família é importante, mas o profissional que sabe ter uma escuta qualificada, que pode lhe atender ali de uma forma consciente, responsável, com a escuta realmente qualificada, né? Usando a técnica, usando a ciência a nosso favor, por que não procurar? Eu, você e todo mundo que tem emoção, todo mundo que tem sentimento. Nós precisamos de equilíbrio, né? Quando eu não consigo, eu busco ajuda. E qual o problema disso? Qual é o problema das minhas emoções estarem bagunçadas e eu precisar, de certa forma, equilíbrio para isso? Eu buscar uma pessoa que possa me ajudar nisso. Mas, quando a gente negligencia por covardia, por medo, por preconceito, isso aí cresce como se fosse uma bola de neve. Daqui a pouco, algo que só era uma regulação, passa a virar uma situação mais complicada para você regular. Justamente por conta desses preconceitos, de achar o CAPS não é para mim, o atendimento psicológico não é para mim. Eu, por quê? E por que não? Né? E por que não para mim? Né? Então, é muito importante a gente começar a trabalhar isso. A psicologia, ela é terapêutica, mas ela é preventiva. E a gente não procura o psicólogo só quando eu não estou bem. A gente procura também quando eu estou bem, mas que eu também preciso entender algumas questões. O autoconhecimento, isso é libertador. E muitas vezes a gente não consegue entender a nossa maneira de funcionar. E esse não entender essa maneira de funcionar me bagunça. Às vezes eu não sei dizer não. E às vezes eu preciso de um direcionamento para mim aprender a usar uma palavra que é uma resposta. Ela não é ofensiva. Então eu penso que o trabalho do psicólogo é muito importante. Sim. É muito interessante quando você fala nessa procura, sobre a não procura. E hoje a gente vive numa era muito digital, né? Onde a procura, ela tá ali muito rápida, ou ao mesmo tempo que eu tenho esse acesso, eu evito, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria que alguns jovens estão passando a fazer terapia com inteligência artificial, né? Então, o que é que a gente pode pensar com isso? Você tem conhecimento de algo relacionado a isso? Eu acho que está sendo agora muito falado, né? Muito discutido a inteligência artificial
meio que para substituir o trabalho terapêutico. A gente teve no Fantástico, eu acho que domingo passado, abordou sobre esse tema. E mais outras emissoras também já vinham abordando, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia também já abordou, e eu acho que é importante a gente tomar conhecimento e entender de vez que a inteligência artificial, ela não é terapeuta, ela não consegue fazer o papel que o psicólogo faz. A gente precisa desse contato com alguém que realmente nos escuta, que não é uma máquina que vai catalogar ali, que vai procurar algo para satisfazer o teu desejo, porque muitas vezes a terapia é difícil porque ela vai falar algo que não é bom para você. Teoricamente, entre aspas, não é bom para o que você queira escutar, mas algo que vai confrontar você, vai te despertar, vai fazer você pensar. Não é algo que vai só, de certa forma, amassagear o teu ego, né? Falar o que você gostaria de ouvir. Não. Então, essa é a diferença. Jamais, eu fico muito tranquila em relação a isso, porque eu tenho certeza de que a inteligência artificial ela não vai conseguir, de certa forma, substituir o trabalho que você faz comigo, de que o psicólogo faz. Mas é isso. A gente está fomentando muito sobre isso, mas eu sei que tem muita coisa para se falar sobre isso. De fato, existe. Wilma, muito obrigado por esse bate-papo. Acredito que para todos que vão assistir foi algo muito rico. Também para mim como estudante, né, que é um processo ainda de aprendizado. Para mim é muito gratificante, né, compartilhar e também estar do seu lado, né, como ouvinte, dialogando. Muito obrigado por esse bate-papo. Também agradeço, Daniel, por essa oportunidade e um privilégio, de certa forma, de falar sobre algo que nós gostamos, né, e nos identificamos muito.